Aleluia, saudar a igreja com a paz do Senhor, amém. Amém. Podeis sentar, meus amados. Abre a tua Bíblia no livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 16. Quem encontrou vai adorando. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero 1 Samuel, capítulo 16. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar o Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer e ungi-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê com o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém. Somente até aqui. Pode sentar aí, aleluia, ficar à vontade, glória a Deus. Hoje a gente vai falar um pouquinho, aleluia, principalmente sobre santificação e oferta. Aleluia. Santificação e oferta. Glória a Deus. Se mentiu aqui é bom, mas... Amém.
A gente vê nesse texto aqui, um texto bem conhecido, a escolha de Davi para ser rei. E a gente sabe, quem não sabe vai saber hoje, que o motivo pelo qual Davi foi escolhido é porque alguém tinha sido rejeitado. Saul foi rejeitado. Saul não chegou ali, né, e ali teve a aprovação do Senhor. Apesar de ter sido escolhido pelo Senhor, ele teve essa oportunidade, ele esteve ali na presença de Deus ali, recebeu do Espírito Santo, mas no percurso Saul se perdeu no seu caminho. E aconteceram algumas coisas para que essa rejeição ocorresse. Aconteceu algumas coisas ali para que aquele percurso ali fosse ali tomado pelo engano, pelo erro, e acontecer o que aconteceu. Saul teve o trono tirado. Para começar a nossa história, a nossa pregação de hoje, a gente tem que falar um pouquinho sobre santificação. O que é essa santificação? O fato de você se separar para Deus. Isso é comum e deve ser habitual de todo cristão. Se separar. De quê? Tanto se separar para o Senhor, como se separar daquilo que não agrada o Senhor, como você ter um tempo específico para o Senhor. Separação. Se a gente for pegar ali a tradução ali no pé da letra, vai dizer que separação ali não tem muito a ver com essa onda do santo, da santidade, que algumas religiões acreditam, o fulaninho é santo, né? Isso todo mundo conhece também. A santificação não é essa santidade do altar, mas a santificação é a separação. Quanto mais santo você é, mais separado é para Deus. Deus te separou. Você é um santo de Deus por quê? Porque Deus te separou. Não é porque você não tenha pecado, não é porque você não tenha erro. Se alguém lhe perguntar assim, você só quer ser santo, eu sou santo, porque santo é separado. E Deus me separou. É simples assim, é que as pessoas complicam demais as coisas. Esse santinho do altar ninguém existe, nenhum. Depois que Jesus se foi, não ficou nenhum na terra. Nunca teve, só teve ele mesmo e ponto final. Aí vamos continuar, santificação. Um dos termos aqui que Saul falhou, e eu creio que aqui até o profeta falhou também, e é até uma coisa bem polêmica. A gente vê nessa relação aqui de Saul com o profeta que tem uma relação de amizade muito estreita. O próprio Saul, ele tem ali no profeta não só ali um homem de Deus, um homem que é usado ali para fazer o que Deus manda, mas ele vê uma afinidade ali maior. É tanto que nós vemos nos relatos que eles têm um carinho, um amor especial, se tratam como pai e filho. Saul é tratado como um filho, e o próprio Samuel, ele vê o Saul como pai. Isso a gente vê claramente, porque ele tem um carinho, ele tem uma paixão, Samuel tem uma paixão por Saul, e até é chamado a atenção do Senhor. Ele é chamado a atenção de Deus, porque Deus estava mostrando para ele alguns traços que tinham que ser trabalhados, e ele não atentava para isso. Aquele amor cegou ele. É só uma prova de que os homens e mulheres de Deus também falham. É muito comum, se você já tem um pouquinho de maturidade, você já foi ali machucado por alguém. Pelo um sacerdote, por um pastor, pela uma pastora, você já foi. Se você tem um pouquinho de maturidade, você já foi. E se você tem uma maturidade maior ainda, você continua com uma relação com essa pessoa. Aí eu digo que você, eita, né? Porque você ser machucado, você ser ferido e você continuar ali, é sinal de que você não é mais criança. É sinal de que você já é um crente maduro, você já tem maturidade. Porque as crianças, né, no sentido espiritual, quando se machucam, às vezes se machucam sozinhas, elas fogem da presença. É muito comum aí você ver o povo perambulando de igreja em igreja, não é verdade? Por quê? Porque são crianças na fé.
Ai, me machuquei aqui, vou para outra. Chegou ali, se machucou de novo. Aí vai. E muitos acabam ali na incredulidade. Não acredito em mais nada, não quero contato com igreja nenhuma. Ai, porque me feriram, foi o pastor, foi a pastora. Você vai ver muito desse gente. Pessoas que se feriram porque ainda não tinham maturidade. Ai, pastor, mas a culpa foi do líder mesmo. Pode ter sido. Era homem, era mulher, falho, pecador. O líder pode falhar. Mas isso não é motivo de você abandonar Jesus. Ai, foi tão grave que eu tive que mudar de igreja. Cada caso é um caso, não estou aqui para julgar ninguém. Mas a questão é, aquele que tem maturidade não deixa o seu Senhor. É por isso que o Senhor diz, olha para o alvo que sou eu, sou Jesus. Nada que o ser humano na face da terra possa fazer contra a tua vida vai ter condições de abalar essa relação. Você só se fere com Jesus na sua mente. Porque Jesus nunca vai lhe causar mal. Deus nunca vai lhe causar mal. Mas quando você quer acreditar nisso, você acredita mesmo. E a consequência é terrível. Continuando aqui no nosso texto. Santificação. Aí o que é que acontece? A gente vê aqui que quando Deus diz para Samuel, vai e se santifica lá, faz um sacrifício naquele lugar, o que é que Samuel faz? Ele chama o povo que vai participar daquele sacrifício com ele e ele diz, se santifiquem. Ele está dizendo, se separem. Aí a história começa a mexer com a gente. Por quê? Porque para se santificar, você tem que compreender uma coisa. Você crê no Deus Todo-Poderoso e Deus ele não te quer de qualquer forma. Para se santificar é porque você já compreendeu que você é falho e é pecador. Então se você vai para a presença de Deus, você não pode ir de qualquer forma. É por isso que Samuel diz para o povo que vai participar lá do sacrifício, ó, se santifica, eu estou me santificando. E quando chega lá, ele ainda santifica as pessoas que vão participar com ele, ou seja, ele apresenta aquelas pessoas a Deus, que era a função do profeta naquele tempo. Clamar a Deus para Deus purificar o povo, porque senão ninguém podia fazer nada. Então a santificação faz parte do processo. Aí nesse processo a gente tem que entender uma coisa, que tudo que representa Deus está num patamar acima. Tudo que representa Deus está num patamar acima. Como assim, pastor? Você está fazendo separação de pessoas? Não. Eu estou dizendo que Deus ele dá cargos para as pessoas conforme Ele quer, conforme a determinação da pessoa. Então, sempre que você vai numa igreja, seja essa ou seja uma qualquer, você tem que ter na mente o seguinte: eu estou indo para uma igreja que serve a Deus. E lá toda a liderança foi escolhida por Deus. Eu não vou tratar ninguém por comum. Desde a pessoa da portaria ao pastor, são pessoas que foram levantadas por Deus. O que é isso? É consciência da santificação dos outros também. Porque Saul já tinha Samuel como uma pessoa comum. Já imaginou aí a situação? Para Saul, o profeta Samuel já não era mais ninguém, era um qualquer, porque ele tratava como se fosse um colega, um amigo. Ele tinha uma relação com Samuel de amigos, de pai e filho. Saul não via ali no profeta alguém com a autoridade de Deus, ele via com alguém que gostava dele, que ia fazer qualquer coisa ali para ajudar ele. E a gente vê no texto que era bem assim. Porque ele, todo momento ele está dizendo ali, se apegando ao profeta: ou vem comigo, porque senão o povo vai falar mal de mim. Ou me abençoa aqui, para me ficar em paz com Deus. Quando na verdade a gente percebe que ele deveria ter uma relação era com Deus e não com o homem. Samuel também cai nessa situação porque ele permite aquilo ali. Se Saul tivesse ali a compreensão de que ele tinha falhado com Deus e não com as pessoas e não com o profeta, ele teria alcançado ali o perdão. Mas a gente vê no nosso texto aqui o quê? Que ele está preocupado com
que o Samuel está pensando. Ele está preocupado com o que o povo está pensando. O que Deus está pensando, ele não está nem aí. Ele quer ficar em paz com o povo e com o profeta. Isso é bem claro. E Samuel era um homem de autoridade. Não é porque Samuel estivesse ali se rebaixando. Não é porque Samuel tivesse perdido a autoridade dele, não. A gente vai ver aqui que Samuel diz assim, eu vou lá para Belém e vou sacrificar. O que é que o povo diz? O povo daquela cidade diz logo, é em paz que tu vem? Já estão com medo. Vocês sabem por que é que o povo estava com medo de Samuel? Porque ele era um profeta de Deus e tudo que ele falava acontecia. E não eram coisas assim legais, não. Se ele dissesse assim, olha, Deus me disse que vai vir uma fome na terra, lá estava a fome. Se ele chegasse na causa de alguém e dissesse assim, aquele fulano ali vai morrer, morria. O que ele falava acontecia, porque quem estava falando era Deus. Então o povo se tremia na presença de Samuel. Por quê? Porque ele sabia que ali ele era um mensageiro de Deus. É por isso que eles perguntam, tu está vindo em paz? O motivo é de paz? Eu estava até lendo aqui, lembrando aqui, achando graça da situação. Por quê? Porque o pessoal já estava acostumado com as coisas pesadas que saíam da boca do Samuel. E quando eles chegaram e perguntaram, é de paz? Aí o Samuel tranquiliza eles, não, é de paz, se acalmem aí. Não é nada de ruim não, fiquem tranquilos. Ou seja, tinha um povo que respeitava e honrava Samuel, coisa que Saul tinha perdido. Então ele continuava sendo um homem de autoridade. Aí voltando para nós, o que é que acontece quando uma pessoa de uma congregação passa a não ter essa consideração, essa visão sobre as pessoas da igreja, os líderes? Simplesmente ela deixa de ser abençoada. Porque quando você trata como um pastor ou uma pastora, aí você se perde. Por quê? Porque quem poderia lhe abençoar, Deus não vai usar para lhe abençoar. Quando você não honra ali a autoridade, você não ganha a autoridade daquela ali. Lá nos evangelhos, nos Atos, eles vão explicar isso aqui melhor. Você tem que honrar a quem se deve honra. E só ganha honra aquele que honra ali a autoridade. Ou seja, se você quer a honra e as bênçãos de um pastor, então honre ele. Se você quer ali ser abençoado, abençoe. Se você quer ter ali o elogio de alguém, então faça o bem. Então é uma coisa ali que vai seguir conforme você agir. Mas se por um acaso, vou dizer que tem pessoas por acolá que chegam para os pastores e dizem assim, e aí bicho, como é que tá? Beleza? Como se o pastor não fosse ninguém. E aí pastor, não trabalha não, tá vivendo aí só do dízimo. E aí? Você acha que tem honra, tem respeito nisso aí? Não tem. E muitos estão vivendo essa situação. Tratam pastores, tratam lideranças como se não fossem nada. Como se fossem pessoas ali que estão ali, estão ali fazendo o trabalho dele, pronto. É verdade, estão ali fazendo o trabalho deles. Mas se lembre que estão trabalhando para o Senhor. Ninguém aqui está trabalhando para ninguém não. Todos nós estamos trabalhando para Deus. E isso é o certo, é o correto. Então ninguém vai poder chegar em igreja no lugar nenhum e dizer assim, bicho, só está trabalhando porque está ganhando dinheiro. E não vou dizer que não tenha não, pode até ter. Mas um cristão nunca deve assumir essa posição. Por quê? Porque se ele estiver agindo assim, ele não está honrando a Deus. Não é à toa que o Senhor diz assim, olha, é impossível que não haja escândalos. Vai haver muitos escândalos. Sempre vão existir escândalos, ou seja, sempre vai ter líder que vai estar aprontando, sempre vai ter líder que está ali envolvido com coisa ruim. Mas o que é que o Senhor diz? Mesmo assim, eu vou continuar fazendo obra maravilhosa no meio do meu povo. Ou seja, o Senhor vai se compadecer de quem chegar numa igreja dessa, mesmo corrompida, mas ali clamar o nome dele.
Pode ser a igreja que esteja com o nome mais sujo no céu. Pode ser aquela igreja que toda ali a liderança esteja condenada. Mas se um filho de Deus, um pequenino, chegar lá e clamar a ele, dobrar o joelho e ali pedir a ele, ele vai ser atendido. Ele vai ser atendido. Deus vai fazer o milagre. Deus vai realizar a cura. Deus vai fazer a mudança de vida. Por quê? Porque está honrando a Deus. Mas quando o inimigo consegue jogar a discórdia no coração, aí pronto. Aí ninguém consegue nada. Então é um ponto aqui que a gente tem que ter para a gente. Eu tenho que honrar a liderança da minha igreja. Eu tenho que respeitar. E até as igrejas que eu sei que estão aprontando, eu tenho que respeitar também. Fale mal, fale não. Não caia nessa cilada de falar mal de pastor, nem de igreja nenhuma. Deixa Deus fazer. Até os anjos sabem disso. Em um dos relatos, os anjos dizem assim: eu poderia condenar, né, usando minhas palavras, mas que Deus te condene, que Deus seja por ti, que Deus vá te dar a tua condenação. Então a gente também não tem esse direito. Pode ser quem for, mas a gente não pode abrir a boca e dizer assim, está errado. Não. Deixa que Deus vai fazer. E a gente vem seguindo no nosso texto. Aí quando chega lá na parte em que havia uma ordem de Deus. E a gente vai se identificar muito com isso também. Havia uma ordem de Deus que dizia: ó, Saul, vai lá, acaba com tudo, porque eu vou dar a vitória. A vitória é sua, a vitória é do meu povo. Pode ir e dizima tudo, não fica nada vivo, mata até os animais. Quando Deus diz assim pra gente, ó, sabe a tua guerra, sabe a tua batalha, a vitória é tua. A gente enche o coração, não enche? Aí nesse percurso, o que é que o Senhor faz? O Senhor nos dá alguns direcionamentos. A vitória é tua, mas tu vai ter que fazer isso aqui, ó. Vai lá e faz. Quem fizer recebe a vitória, não recebe? Quando Saul recebeu as ordens de Deus através de Samuel, era o quê? Era para ir lá e arrasar com tudo, destruir tudo e ninguém fica vivo, não era? Foi muito específico, foi muito claro. Mas o que é que acontece? Às vezes a gente recebe uma palavra dessa do Senhor, dizendo assim para a gente, né? A bênção vai vir, vai chegar, tu vai ser vitorioso. Mas automaticamente a gente começa a planejar coisas para a gente fazer. Deus disse que vai me dar a vitória, então eu vou fazer isso aqui. Mas se a gente fizer algo que for fora do contexto que Deus nos revela, nos orienta, vai dar errado. Vou contar um caso aqui de uma pessoa que há um tempo atrás chegou porque estava com uma situação difícil dentro de casa. Olha, o meu marido saiu de casa. Me ajude, pastor. Nos ajude aqui nessa situação. E mal a pessoa terminou de falar, Deus já estava ali orientando. Porque aquele que vem buscar a resposta do Senhor, o Senhor fala. O Senhor não deixa ninguém sem resposta. E o Senhor disse logo assim: olha, dá um desprezo. Não atenda a ligação. Mensagem só responda se for uma coisa importante. Viva a sua vida. Saiu de casa, trate como uma pessoa comum. Não é mais seu marido. Não saiu, foi ele que quis. Tem uma coisa séria para conversar com você. Me responda aqui, que se tiver um tempo eu converso com você. O que aconteceu? Foi. Na mesma noite a pessoa liga dizendo assim: pastor, mas foi do mesmo jeito que o senhor disse. Assim que eu saí daqui, o telefone começou a tocar. Eu não vou atender. Isso não é hora de ninguém ligar para ninguém. Foi importante, ele vem aqui. No outro dia tinha trocentas mensagens no celular. E nenhuma queria nada de importante. Também não vou responder.
De repente, um pouco mais tarde, bate na porta, bem na hora que estava saindo para ir trabalhar. Eu tenho que conversar contigo, não posso agora não, estou na hora do meu trabalho. Se for importante, quando for mais tarde, você vem aqui que a gente conversa. Deu aquele gelo legal. Seguiu a orientação do Senhor. Uma semana depois o homem volta. Do jeito que o Senhor disse, não foi? Veio atrás de resposta, o Senhor deu, não foi? Fez do jeito que o Senhor disse, está aí a vitória. Aí uma semana depois me aparece e diz assim: ô pastor, eu vim aqui para lhe agradecer, mas eu venho dizer que eu estou indo para outra igreja. Porque o fulaninho está com vergonha do povo, ficou assim, né? Porque saiu de casa. Então a gente vai ter que sair. Vamos ter que se afastar. E na mesma hora o Senhor diz: se você fizer isso, não vai passar nem um mês dentro de casa, vai sair de novo. Honre o Senhor. O que é a consequência do pecado? O que é? É a morte, né? Mas só que Deus é tão bom que antes da morte vem o que? A vergonha. Deus é maravilhoso demais com a gente. Já pensou se a gente pecasse e simplesmente morresse? Meu Deus, que Deus cruel, né? Mas Deus é misericordioso, Ele permite a vergonha. E a gente tem que enfrentar a vergonha. Não existe atitudes dessas sem consequências, vai ter consequência. Eu assisti um filme esses dias e tem uma frase linda desse filme. O homem trai a mulher, aí a mulher, em um determinado momento, né, a amante entra em depressão, porque ele não vai mais visitar ela. Aí no meio do filme a amante morre. Aí o marido da mulher está morrendo de chorar, porque a amante morreu e está dizendo que a culpa foi dele. Aí a mulher, viu, chega para ele e diz assim: olha, você não tem o direito de pecar e querer que as pessoas fiquem com pena de você porque teve consequência. Uma lapada muito grande. A primeira foi na minha cara. É uma verdade do mundo. É uma verdade bíblica. Se eu erro, se eu falho, eu não posso querer que as pessoas fiquem com peninha de mim, não. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Aí a mulher falou essa bomba e disse assim: se recomponha, porque tem pessoas que precisam de você. Foi só isso, o homem ficou curado. Para a gente é do mesmo jeito. Para as pessoas que estão ao nosso redor é do mesmo jeito. Errei, falhei, vai ter consequência. E eu tenho que encarar a minha consequência de cabeça erguida. Para nós cristãos é tão bom que a gente tem um Deus que nos perdoa. A gente pode recomeçar. Mas melhor do que recomeçar é entender que eu não preciso cair. A graça nos diz o quê? Que está pago. Não é verdade? A gente aprende isso. A graça nos garante a salvação. Está pago, está pago. Mas só que a graça também nos garante o que vem antes. A graça me garante, se eu quiser, o poder, a capacidade de eu não cair. Eu não preciso falhar para receber o perdão, não. A graça me garante que eu tenho poder para não cair, para não vacilar. Mas a gente só quer usar a graça o quê? Para o pós-pecado, para o pós-erro. Concluindo, marido tem que vir, tem que encarar porque errou mesmo, tem que pedir perdão para quem precisar, e que ele tem que compreender uma coisa, que nessa terra aqui ele só deve pedir perdão a Deus, que é acima de todas as coisas, porque ele falhou, não foi contra você, falhou contra Deus. Em segundo lugar, tem que estar em paz com você. Pronto. As únicas pessoas que ele precisa do perdão é do Senhor e o seu. Então venha, ele tem que encarar. Foi isso que Deus direcionou. Consequência, tu veio? Não. Um mês depois, de novo.
Quem não segue a orientação do Senhor arrisca, é rejeitado. Assim como Deus fez com Saul. Saul vai e mata todo mundo. Foi, matou quase todo mundo, quase, mas não foi todo mundo. Aí ele pensou, não, eu vou deixar esse aqui vivo, porque Deus disse que eu ia ser vitorioso. Deus disse que ia ter paz no meu reinado. Então essa paz, deve ser por causa de aliança. Eu vou entrar em acordo com o inimigo, aí eles vão ter paz, não vão guerrear Israel não. A gente só tem que ter acordo com Deus. Eu não devo buscar apoio de terceiros. Se Saul tivesse feito o que Deus determinou, ia vir mais 5 guerras depois, mas ele ia vencer tudinho. Mas como ele foi atrás do apoio de homens, e aí o que aconteceu? Ele é que foi rejeitado. Aí depois veio Davi e fez o que? Matou foi tudo. Destruiu foi tudo. No mesmo jeito que Deus tinha mandado para ele. Então a gente tem que compreender isso. Aí a gente vai continuar no nosso texto. Aí a gente vai ver aqui por que Saul foi rejeitado. Porque a gente precisa disso. A gente precisa disso mais do que tudo. No nosso texto, no capítulo anterior, quando o Saul lá está querendo fazer as pazes com Samuel, o Samuel diz uma coisa para ele. Quando ele chega com a desculpa para dizer assim, olha, eu não matei porque eu quero aliança, não, porque eu peguei os animais que eu queria oferecer ao Senhor, ele começou a inventar um monte de desculpa para não fazer o que Deus mandou, porque a gente é assim. A gente não faz o que Deus manda e ainda quer dar desculpa, essa é a verdade. A gente não faz o que Deus determina, mas depois fica inventando, é por isso, é por aquilo outro, aí não deu certo por aquilo ali. Então a gente somos desses, infelizmente. Aí o que é que Samuel diz para ele? Saul, é melhor sacrifícios do que a obediência a Deus? Tu acha que Deus vai se agradar mais com a tua obediência ou com o teu sacrifício? A mesma coisa a gente pode se perguntar também. Será que Deus vai se agradar mais com a nossa obediência ou com o nosso sacrifício pós-pecado? Porque quando a gente erra, quando a gente falha, depois a gente está arrependido, aí quer fazer oração, aí quer subir monte, descer monte, aí quer vir mais para o culto, aí quer ofertar mais na igreja, além do dízimo, porque no final de tudo a gente quer se consertar com Deus. Mas só que o sacrifício já foi pago. O que é que a gente pode fazer mediante um pecado, mediante um grave acontecimento? Pedir perdão a Deus e seguir minha vida. Se recomponha, né? Que nem disse no filme. Se recomponha. Mas nesse trajeto o que vai acontecer? Tem muita gente que vai ficar nessa situação de Saul. E uma das piores delas é a pessoa quando fica se fazendo de coitado. A gente fica que nem o rapaz lá do filme. Cometi o erro e ali quando vem o fruto ali do meu pecado, eu fico ali me debatendo ali, me lamentando. Aí nesse contexto o que é que vai ter muita gente? Vai ter muita gente que vai estar o quê? Se fingindo de coitado, querendo que as pessoas o ajudem, ou me ajude nisso aqui, faça assim por mim, eu estou precisando de Deus. Atualmente a gente vê uma situação que é bem corriqueira e bem atual. A gente vê uma legião de pessoas dizendo assim, todo mundo tem preconceito por mim porque eu sou homossexual, porque eu sou lésbica. Essas pessoas estão vivendo a mesma condição do rapaz do filme. Pecou, errou, estão se sentindo coitadinhos e quer que os outros tenham pena. Então quem pecou não tem direito de se sentir ali coitado. Não tem o direito que as outras pessoas tenham pena porque teve consequência do pecado. Se eu errei, se eu falhei, eu tenho que me recompor. Eu tenho que me restabelecer, eu tenho que levantar minha cabeça e seguir em frente.
Eu não posso ali levar a minha vida como um coitado, se o resultado da minha tristeza, do meu sofrimento é só os meus erros. Porque não existe ninguém na face da terra que consiga estar bem estando em pecado. Porque uma dor é uma cobrança que vem de dentro, não é de fora. Uma pessoa que está aprontando, ela recebe a cobrança aqui no peito, no coração. Não é porque um e outro está falando, não. Ah, eu vou fazer isso aqui errado, mas vou fazer lá do outro lado da cidade. Vai estar angustiado do mesmo jeito lá. Não importa onde esteja. Ah, eu só não posso fazer perto da minha mãe. Só desculpa. Você pode ir para o outro lado do mundo, para o outro planeta, se tivesse. Você ia sentir a mesma dor, a mesma culpa. Porque sem estar em paz com Deus, não há como você estar bem. Não há. Aí quando Samuel diz isso para ele, ele vem fazer um esclarecimento bem importante para a gente saber também. Ele vem dizer uma coisa que é bem atual. Aleluias. Está aqui. Glória a Deus. Aqui, no versículo 23 do capítulo 15. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Duas coisinhas que tinha em Saul, que às vezes persiste no povo de Deus. Quando ele vem falar aqui, a rebelião, que é o princípio de todos os pecados, é algo que ainda existe no meio do povo de Deus. O que é rebelião? É simplesmente eu me rebelar contra Deus. Eu me rebelar contra a ordem que Deus criou. E quando ele compara que a rebelião aqui é semelhante ao pecado da feitiçaria, ele vem dizer que as pessoas que se revoltam contra Deus são mesmo daquelas pessoas que estão ali fazendo oferendas para demônios, que estão pedindo ajuda para Deus, para os demônios fazerem alguma coisa. Por quê? Porque eles querem alterar a ordem divina, querem alterar o que Deus fez, aí recorrem a demônios. Então toda vez que eu me rebelo contra a ordem de Deus, para o Senhor estou pecando como se eu estivesse ali apresentando oferendas a demônios. Ou seja, um cristão que está revoltado com Deus, que está revoltado contra os seus pastores, está revoltado contra a liderança, está revoltado contra a igreja em geral, é mesmo que uma pessoa que está no terreiro de macumba se relacionando com demônios. Para o Senhor é a mesma coisa. Então, às vezes, dentro das igrejas vai ter um monte de cristão macumbeiro. Eita. Cristão macumbeiro. Se Deus está dizendo que é a mesma coisa. Então, toda vez que uma pessoa se rebela contra a ordem de Deus, para Deus ela está sendo comparada a isso. E o que é que isso interfere na minha vida? Talvez não tenha entendido direito. Mas toda vez que eu recebo dos céus o direcionamento de Deus e eu não cumpro, eu estou me rebelando. O simples fato de eu estar debaixo de uma liderança espiritual e ser contra o que a minha liderança diz, isso já é taxado como rebelião. É mesmo, é. Por que a gente não deve julgar a igreja de ninguém? Fui numa igreja ali, aí eu sabia que era uma igreja bem rígida, que lá a mulher não usava saia, não usava maquiagem, mas eu só para fazer ali um escândalo, eu fui com um batom mais vermelho, fui com um fio ali decotado, um decote bem grande, fui com a roupa ali apertada ali para causar escândalo. Foi em rebelião, porque ela sabia a ordem de lá. Então, quando a pessoa comete esse tipo de ação, ela está se revoltando.
Ela está se rebelando. Saul, o que foi que Saul fez? Simplesmente não fez o que Deus disse. Não matou lá. Então a gente, quando recebe algo que vem de Deus e não obedece, a gente está ali em rebelião contra a vontade de Deus. O que é muito comum nos dias de hoje. Eu vim buscar a ajuda do Senhor num lugar, numa igreja. Aí Deus usa uma pessoa e me diz, ó, faça isso aqui que Deus está lhe mandando. Aí a pessoa não se toca, não dá autoridade, não dá honra àquela pessoa que está ali representando Deus e não obedece. Às vezes zomba, às vezes não honra como tem que ser honrado. O que acontece? Entrou em rebelião contra Deus e não se tocou. Ah, aquele pastor falou, mas ele está ficando doido. Ah, aquela mulher está perdida. Ainda sai zombando, falando mal ainda. Aí entra em rebelião contra Deus e não percebe. Tem pessoas que dizem assim, eu queria que Deus falasse diretamente comigo. Querer ouvir a Deus assim como tem gente que ouve. Você pode fazer isso, mas se santifique. Abandone o seu pecado. Abandone os seus erros. Que Deus vai falar com você. Deus, ele faz assim. Aí, na misericórdia, Deus usa uma pessoa e fala com você. Lhe dá ali o recado que você precisava, a orientação que você precisava. Aí Deus fez isso na misericórdia. Aí o que é que as pessoas fazem? Pega o que Deus direcionou e faz totalmente o contrário. Entram em rebelião com Deus. Deu para compreender isso aí, não deu? Vamos passar para o último ponto. Aí ele continua. E a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Eita, se o pastor já disse que tem crente macumbeiro, e agora ele vai dizer que tem crente idólatra. E é verdade, é isso mesmo. Se você pensou assim, você está seguindo o meu raciocínio. Do mesmo jeito que existe crente macumbeiro dentro das igrejas, também vão existir os crentes idólatras. E o resultado disso é o quê? Aqueles que estão obstinados. E isso aqui é uma coisa que tem um valor muito grande para a gente. Por quê? Porque qualquer um de nós pode cair nessa cilada aqui, da obstinação. Vou dar um exemplo aqui. Eu quero me casar com aquele homem. E eu faço um propósito de oração. E eu vou me casar com ele de qualquer jeito. Aí nessa história aí, o que acontece? Deus até diz, insiste em oração, que ele vai ser seu esposo. Né? Todo mundo quer ir nesse processo, né? É maravilhoso quando você apresenta uma coisa a Deus e Deus diz sim, não é verdade? É bom demais. Mas o que acontece? Existe ali você esperar no Senhor e existe a obstinação. O que é a obstinação? Eu vou fazer tudo possível para ele ser meu marido. Aí muitos caem nessa cilada. Por quê? Porque o que vem de Deus vem de uma forma justa e verdadeira e vem na paz. E Deus, ele não precisa das armas do inimigo para lhe dar a sua bênção. Aí nesse processo o que acontece? Você vê uma pessoa ali que foi ali que Deus disse que ia ser seu marido, mas ele já está começando a se relacionar com outra pessoa. Se foi Deus que disse mesmo, não vai dar em nada aquilo ali, não é verdade? Deus não disse que era seu esposo. Então ali não vai dar certo. Porque se Deus disse para mim que o marido era meu, então pronto, vai ser assim. Aí o que é que a obstinação faz? Eita, vou já pesquisar aqui quem é essa bicha aqui no Instagram, saber da vida dela, descobrir uns posts dela aqui e vou aumentar uma mentirinha de Jesus, porque afinal é meu marido mesmo, né? Só não sabe disso ainda ele. Mas é meu marido. Aí achou o Instagram lá da outra pessoa e diz assim: ei, fulaninho, eu não queria nem te dizer isso aqui não, mas sabe o que é? Esse cara aí que tá ficando contigo, pensa no bicho galinha.
eu conheço ele, mas não vou me identificar não, porque eu não quero causar problemas. Mas ele já ficou com a menina aqui da igreja tudinho, então é só mais um, ó. Começa a queimar o futuro noivo. Isso é obstinação. Eu quero e vai ser do meu jeito. Nem que eu tenho que fazer tudo. Voltando lá para o caso que eu tinha contado antes. Se aquela pessoa tivesse seguido a voz do Senhor e tivesse ali peitado ali mesmo, né? E disse assim, não, em frente, você errou, você falhou, vamos encarar. Ali era a forma ali que Deus ia usar para trabalhar o coração do outro. Porque não existe perdão sem arrependimento. Se você está pedindo perdão ao Senhor, você só se arrepende verdadeiramente quando você encara a situação. Se isso não acontece, você está só com remorso. Então, se essa pessoa tivesse batido o pé, não, vou continuar indo para a minha igreja. Você tem que se arrepender, encare quem for preciso. Aí Deus tinha concluído a obra. Com certeza teria concluído. Mas o que é que acontece? Não, eu vou fazer tratos com homens. Porque quando uma pessoa está obstinada, o que é que diz a palavra de Deus? É semelhante à idolatria. É como se aquilo ali, o meu objetivo, se tornasse o meu Deus. A razão da minha vida. Eu quero tanto que essa situação aqui no meu casamento se resolva. Quem é que não quer? Todos nós queremos. E Deus diz muitas vezes, a vitória é sua, só fique na posição. Eu vou lhe abençoar, está garantido aqui. Mas se você for uma pessoa obstinada, você vai ter aquilo na sua mente 24 horas e não vai deixar você ser feliz. Isso não vai deixar você ter paz, porque você está pensando tanto naquilo ali, está fazendo tanta coisa por aquilo ali, que Deus olha para você, vale, era para me adorar não? Não dedica 1 minuto do tempo para adorar, para ler a minha palavra, mas está ali perdendo as 24 horas do dia pensando nessa situação. Se tornou o Deus da pessoa. Então a gente tem que ter isso na mente, porque pode acontecer com qualquer um de nós. Nós temos as nossas guerras. Eu não sei qual é a sua guerra, mas eu te dizer uma coisa. Você só pode adorar um Deus. Você quer tanto um objetivo? Queira sim. Mas saiba que quem pode te dar é o Senhor. Então você tem que adorar a Ele. Você tem que ali usar o seu tempo para quê? Para estar pensando naquela situação, mirar bolando planos, perdendo noite de sono por causa daquilo. Não. Adore o seu Deus. Siga a sua vida em frente. O inimigo vai lhe mostrar várias situações para você usar as armas dele. Vai se vai, viu? Que nem fizeram aqui com Saul. Você não acha não que Saul até queria fazer a vontade de Deus? Mas no meio disso aqui, lhe foi apresentado um plano. Os mensageiros lá daquele rei chegaram para ele e disseram assim: olha, o meu Senhor está dizendo que ele entra em aliança contigo. Aí vai haver paz, aí não precisa matar ninguém não. Você acha que isso não ocorreu? Ocorreu. As ofertas do inimigo antes de alcançar o objetivo do Senhor. Então se o inimigo fez isso aqui com Saul, ele faz isso com a gente também. Você quer muito uma coisa? Quem é que não quer? Nós queremos sempre coisas de Deus, isso é bom. Deus quer isso, Deus quer relacionamento. Ele é um pai que nos atende. Mas saiba que para chegar ao objetivo, para chegar até lá, vai ter muitas ofertas do inimigo na sua frente. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, eu fiz um acordo com o Senhor, eu quero uma esposa, mas é uma pessoa de Deus. Eu quero uma pessoa do altar. Quando eu falo uma pessoa do altar, não significa que eu é uma pessoa que está ali pregando no altar, mas uma pessoa que tenha Deus, não é? Que seja uma pessoa ali que tenha buscado a Deus, está buscando. Aí se a pessoa determinou isso, eu quero uma pessoa para mim que seja de Deus. Aí você vai querer conversa com pessoas que não são crentes? Já tem ali um ponto fora do currículo. Não é? Opa, esse ponto aqui
Está aqui esse ponto, esse aqui está faltando, sai. Quero não. Sai aqui da minha vida. Por quê? Porque não é o que Deus nos prometeu. Vai perder o seu tempo, vai entrar em desobediência. Você não pediu daquele jeito ali? Quero um servo do Senhor, quero uma serva de Deus. Se já não é, então pronto. Aí o inimigo vai dizer assim, não, mas se ele lhe amar, você pode levar ele para a igreja. Essa história é clássica, Aí acabam os dois fora. Nós estamos dentro da igreja. Nós estamos dentro da igreja e Deus fez promessas grandes. Olha, o Senhor disse que eu vou ser abençoado nisso, naquilo outro. Aí lá no finalzinho da conversa que o Senhor repassou, o Senhor diz assim, ó, só fica na minha posição. Continua aí de pé, seguindo em frente, segue o plano, né? Segue o plano. Aí no meio do percurso, aí geralmente os casais dizem assim, nós já vamos casar mesmo, né? Não tem problema não, nós temos um namoro assim mais ou menos já, né? Nós vamos casar mesmo. Não é? Mas o que foi que Deus pediu? Deus pediu a santidade, não foi? Então para receber lá a bênção do jeito que tem que ser, tem que ter no padrão de Deus. Gente, o que tem de separação hoje em dia não é brincadeira. Houve um tempo em que o cristão, o crente não se separava tanto, mas hoje em dia está na mesma faixa. Se não me engano é 50% para cada lado. Antigamente as coisas mais difíceis de ocorrer eram a separação. Mas hoje em dia é uma coisa que se resolve do dia para o outro. Por quê? Porque não começou nos padrões do Senhor. Porque não foi na determinação do Senhor. Ô pastor, mas eu conheço gente que começou na gandaia e estão até hoje. Aí você avalia. 40 anos de casado. Estava vendo esses dias aqui. 40 anos de casado. O pessoal diz que tem um negócio de uma galha, né? Se fosse contar, pobre, acho que o rebanho lá do Rei do Gado perdia. Aí você quer 40 anos de uma maldição, o que adianta? Você viver 40 anos com uma pessoa foi mais corno do que não sei o quê. 40 anos apanhando do marido. 40 anos sendo violentada. Você está comemorando 40 anos de quê? De uma desgraça que aconteceu na sua vida? Só para dizer que está 40 anos casado? Tem coisa que a gente deve pensar. E pensar bem direitinho. Aí não adianta a gente sair do percurso do Senhor, porque tudo dá errado fora do percurso do Senhor. Antigamente, né, voltando aqui um pouquinho no tempo, como é que era o namoro dos casais? Era na frente de casa ou então na sala, um do lado do outro. Não é? Mãozinha dada aqui, um selinho na hora da saída. Era vigiado. Aí os que estavam já aprontando se encontravam por fora, nos colégios, nas ruas, atrás das igrejas, né? Mas tinha ali aquele controle. E seguia um processo. Namorar, noivar e casar. E sexo só depois do casamento. Padrão do Senhor. Não é verdade? Aí chegam os tempos modernos, aí não. A vida é nossa, vamos viver do jeito que a gente quer. Aí começa a fazer tudo o contrário. E a consequência está aí. A consequência está aí no meio do mundo aí. Melhorou? Deus me livre dessa melhora. E ainda vai piorar cada vez mais. Estava ouvindo uma música esses dias, aí o cara disse assim: porque nós temos que viver... Não, Deus quer um povo maranata. Quer o povo santo, porque ele vem buscar a igreja, não sei o quê. Porque o povo tem que ser todo santo, tem que ter uma nação santa, porque é o povo que clama a Deus. Aí eu ouvindo disse assim: rapaz, esse cara está meio enganado aí. Porque a palavra revela que quando o Senhor vier, vai ter uma perdição tão grande no meio do mundo, que se o Senhor não voltasse, ninguém seria salvo.
Aí ele está dizendo que vai se levantar uma geração de adoradores. Vai não, filho. Vai não, o negócio vai só piorar. Cada vez vai descer mais. Sodoma e Gomorra vai perder. E Sodoma e Gomorra era só uma cidade. Vai ser um mundo todinho assim. Poucos vão ser aqueles que vão resistir. Aí você para pensar assim: será que não era melhor eu ter morrido numa geração anterior do que chegar nesse tempo? Porque vai estar um negócio tão feio que você vai só sofrer. Vai estar um negócio tão horrível. Então a gente tem que refletir até sobre isso. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.